Olá, minha gente, bom dia. Esta será a melhor quinta-feira da sua vida. Prepare-se para uma palavra impactante. Eu continuo falando sobre os 52 dias para reconstruir a sua vida. E o tema de hoje é solucionadores de problemas. Para resolver o grave problema da injustiça social, Neemias aponta 5 soluções. Em primeiro lugar, inconformidade, a ira. Neemias não ficou passivo diante de tamanha injustiça. Ele reagiu fortemente. Ele se aborreceu. Ele se encheu de ira. Neemias repreendeu os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com o seu irmão. O conformismo com a injustiça é um grave pecado aos olhos de Deus. A ira deve ser focada no mal e não contra quem pratica o mal. A ira é pecaminosa quando nós a despejamos sobre nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa, irmãos, pai, mãe, ou quando nutrimos mágoa ou desejamos vingança. Fomos chamados até mesmo de cristãos, mas cristãos verdadeiros são aqueles que se mostram indignados com a injustiça que o outro sofre. Os desmandos no trato da coisa pública, a corrupção endêmica e sistêmica em muitos setores do nosso país deveriam fazer ferver o sangue em nossas veias para buscar uma solução. Em segundo lugar, a reflexão, Neemias capítulo 5, versículo 7. Neemias era um líder prudente. Em vez de fermentar ainda mais a situação, falando, ele ponderou o assunto consigo mesmo, aconselhou-se consigo mesmo, ruminou a situação antes de tomar uma decisão pública. A Bíblia diz: responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Provérbios 18, 13. Diz ainda: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 29, 22. Em terceiro lugar, a repreensão. Neemias teve coragem para repreender o erro, ainda que na vida dos nobres, dos ricos e dos poderosos. Ele tem compromisso com a verdade e com a justiça, por isso não se intimida. Neemias não amacia a situação, ele chama os nobres e magistrados de usuários. Ele coloca o dedo na ferida e desmascara os nobres, denunciando sua conduta vergonhosa e injusta. Em quarto lugar, a exemplificação, conforme Neemias 5, 8 ao 10. Neemias não é um líder que apenas tem coragem, ele tem vida. Ele não apenas fala, ele dá exemplo. Neemias não sobe no palanque para até mesmo massagear o ego dele próprio, mas ele se mostra comprometido em denunciar a hipocrisia daqueles que não estavam resolvendo o problema dos injustiçados. Neemias não ocupa a liderança para tirar vantagem. Ele é um homem que ama o povo e não dinheiro. Neemias resgatou judeus escravos dos estrangeiros. Agora os líderes do povo estão fazendo essas pessoas escravas novamente. Ele não apenas socorreu os necessitados, mas perdoou-lhes a dívida, visto que não puderam pagar a ele. O maior líder de todos os tempos, Jesus de Nazaré, disse que para você liderar, você precisa servir, aprender a servir. E de fato, em quinto e último lugar, a restituição. Neemias capítulo 5, versículo 11. Neemias é firme, mas também sábio. Ele não manda, mas pede. Ele pede, mas antes dá o seu testemunho. Ele não pede medidas paliativas, antes toca na raiz do problema. Ele pede restituição, um reparo completo. Esse capítulo nos mostra duas coisas importantes. Primeiro, o sucesso de Neemias, Neemias capítulo 5, versículo 12. A proposta de Neemias foi pronta e completamente aceita. Neemias teve sabedoria para lidar com os problemas de fora e também com os de dentro. Em segundo, esse capítulo nos mostra também a prudência de Neemias. Neemias não se contenta apenas com a palavra dos nobres magistrados, ele quer que eles assumam um compromisso oficial diante das autoridades competentes, os sacerdotes.
Neemias nos ensina que o líder precisa ser precavido e prudente, deve confiar, mas também deve ser criterioso. O que você está fazendo para não só resolver os seus problemas, mas resolver os problemas daqueles que te cercam? Quem são as pessoas que estão preocupadas em ajudar você a solucionar os seus problemas? Você é um solucionador de problemas ou um causador de problemas na vida das pessoas? Que Deus te abençoe, deixe a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no meu canal e envie essa palavra para todos os seus contatos. Fiquem na paz.